Espírito Santo, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje é quinta-feira, quero aqui agradecer a você que nos acompanha pelas redes sociais da Paróquia São Brás de Birigui. Se você puder compartilhar esta live para que mais pessoas acompanhem o Evangelho do dia através das pregações dos nossos ministros da Palavra da Paróquia São Brás. E hoje, nessa primeira semana do Advento, nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 7, do 21 ao 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que se faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhe direi: nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós temos aqui, nesse evangelho de hoje, duas passagens do Sermão da Montanha, um pouco antes do ministério de Jesus na Galileia. Nós temos o primeiro trecho, que é diversos conselhos que o Senhor nos dá, que também está no evangelho de Lucas, onde nós temos o Senhor deixando muito claro que nós precisamos sim pregar, precisamos sim levar o evangelho, mas precisamos viver esta palavra, precisamos ser pessoas de ações, para aí sim ser recebido por Ele no céu. Inclusive até uma palavra dura, porque muitos vão procurar: Senhor, Senhor, eu preguei em seu nome, eu estava na igreja, eu era um agente pastoral, eu fazia o bem na comunidade, mas aquilo era superficial aos olhos de Deus. Não era de todo o coração. E o Senhor, nesses diversos conselhos que Ele nos dá, neste capítulo 7, que vai até o 23, Ele vai nos orientar e nos alertar para não sermos cristãos superficiais, mas de fato sermos cristãos concretos, edificar o nosso alicerce como cristão. E aí ele nos coloca na conclusão deste discurso, já no finalzinho do Sermão da Montanha, a comparação de uma casa bem edificada, que pode ver as tempestades, as tribulações, as agonias, as dificuldades, os desafios, mas ela vai conseguir passar por todos os obstáculos e ela vai continuar solidificada. Mas também nos dá o exemplo da casa mal construída. E para nós o que é isso? É uma fé mal construída, é um alicerce mal feito, é uma vida regrada de coisas boas, mas ao mesmo tempo ruins, aonde eu sigo o caminho do Pai, mas em diversos momentos eu acabo saindo, me desviando para as tentações do mundo, aquilo que me agrada e não aos olhos do Pai. Então é preciso, nessas duas passagens que nos dá a orientação e a reflexão do Evangelho, para que a gente possa sermos cristãos verdadeiros, sentirmos a presença do Senhor e sermos imitadores do Pai. Na segunda leitura do domingo passado, que foi o domingo do Advento, na carta aos Tessalonicenses, Paulo já nos falava que nós precisamos seguir ao Pai, que nós precisamos de fato sermos
algo parecido com o que ele nos ensina. E mais uma vez o Senhor nos coloca desta forma, para que a gente possa colocar em prática. No início do capítulo 24, Jesus diz assim, que ouve estas minhas palavras, aqueles que ouvem e colocam em prática, é um homem prudente. É um homem que vai edificar a sua casa com sensatez, com honestidade e, sobretudo, viver as alegrias do Pai. Claro que não é fácil. Dia a dia nós temos os obstáculos, as tentações, mas precisamos sempre voltarmos às Escrituras Sagradas e colocar em prática aquilo que ouvimos e aquilo que nós temos como prática nas reflexões, nas homilias, nas santas missas, nos grupos de oração, por exemplo. Ouvir, ler a palavra, mas colocá-las em prática. Ainda mais nesse período do ano, onde nós estamos vivendo o Advento, que é um período de espera e de preparação ao nascimento do Cristo, o nosso menino Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que você possa ter uma excelente quinta-feira, um final de semana abençoado e continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.